Aleluia. A nossa vida é para o nosso Pai, glória a Deus. E nós estamos demonstrando isso através da nossa vida de oração hoje. Aleluia. A sua vida é do Senhor Jesus. Aquilo que você é, aquilo que você tem, pertence ao Senhor Jesus. E nós demonstramos isso através da nossa vida de oração. Glória a Deus por isso. Amém? Hoje eu quero meditar com vocês em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã abençoada. Eu creio que o Senhor tem vitória para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Romanos 1, 16 e 17 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aleluia, glória a Deus, amém. Bem, isso daqui tem tudo a ver com a nossa vida de oração. Na verdade, eu acredito que para a gente ter uma vida eficaz de oração, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, amém? A gente precisa estar cheio da palavra do Senhor, principalmente no momento em que nós vamos orar. A nossa oração precisa estar recheada da palavra de Deus, né? A nossa vida de oração ela precisa ser direcionada pela palavra de Deus, amém? É um modo eficaz de orar. É um modo de que a nossa oração ela seja poderosa em Deus, ela tenha efeitos em Deus, em nome de Jesus. É nós orarmos segundo a palavra de Deus. Você pode falar segundo as suas palavras? Pode. Você pode falar segundo o seu conceito, a sua mente? Pode. Mas sempre tenha um texto no seu coração ao orar. Amém? A palavra de Deus, ela fala, ela nos direciona a respeito da nossa família, vida financeira, profissional, vida material. A palavra de Deus tem direção. A palavra de Deus cita cada área da nossa vida, cada problema que nós estamos enfrentando. A palavra de Deus, ela fala a respeito daquilo. Amém? Então, por isso que a vida de oração que é poderosa, a vida de oração que é eficaz, é a vida de oração baseada na palavra de Deus. Paulo, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, né? Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, ela significa tão simplesmente boas novas. Evangelho significa recompensa por boas notícias, boas novas, as boas novas do reino de Deus. Aleluia. Isso simplesmente é o significado da palavra evangelho. Então, se a gente fosse traduzir aqui, né, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, era como se Paulo estivesse dizendo: pois não me envergonho de dar boas notícias, não me envergonho de dar boas novas. Amém? E isso é importante para a nossa vida de oração. Por quê? Porque você precisa orar segundo as boas novas que o Evangelho traz sobre a nossa vida. Aleluia! Então preste atenção, nós não podemos ficar orando, intercedendo, simplesmente os problemas. Na verdade, você não deve orar o problema, você não deve orar a circunstância. Você deve orar a boa nova
que o Evangelho traz sobre esse problema, sobre essa situação. Aleluia. Então, qual é a boa nova de Deus hoje para você? Qual é a boa notícia que o Evangelho traz para essa situação que você está passando hoje? Para essa situação que você está vivendo hoje? Qual é a boa nova que o Evangelho traz sobre essa situação? Qual é a boa nova que o Evangelho tem para essa situação? É isso que você deve orar. É isso que você deve interceder. Amém? Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar boas notícias, só porque está todo mundo falando da má notícia. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, tem muita gente que é criticado por falar coisas boas, por falar boas notícias, mas não deveria ser assim. As pessoas deveriam se alegrar por nós falarmos aquilo que é bom, por nós falarmos coisas boas. Aleluia. E nós temos que nos esforçar para isso. Se esforce para falar o que é bom, para falar o que é justo, para falar o que é santo, para falar aquilo que é perfeito. Amém? Então, por exemplo, a boa nova sobre a enfermidade é saúde, é cura. A boa nova para o que está em crise financeira é que o Senhor tem provisão para ela. Então, encha a sua boca de boas novas, encha o seu coração de boas novas. Quais são as más notícias que você tem escutado? Certo? Tenha uma boa nova para essa má notícia que você tem escutado. Amém? Por exemplo, nós moramos num apartamento, né? A minha vida inteira eu morei em casa, né? Minha vida inteira eu morei em casa. A Nath também, né? E nós sabemos o tanto que é bom morar numa casa. A gente sabe o tanto que é bom, né? Casa é casa. Tem gente que fala isso, casa é casa. Aquele quintal, aquela coisa toda, né? E nós, de vez em quando, vai e vem, a gente propõe o nosso coração, né, a morar em casa, a morar numa casa. Aí toda vez que eu falo assim, nossa amor, eu vi uma casa, né? Aí lá, aonde? Ah, em tal lugar, nossa, muito bonita, não sei o que, não sei o que. Aí ela pega e fala assim, mas lá não é perigoso, não? Né? Eu falo pra ela, aí eu tenho que ter uma boa nova para essa expressão, para essa palavra. Qual é a boa nova? A boa nova é, meu amor, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor é quem nos livra. Então, qual é a boa nova para quem vive meditando e pensando, por exemplo, na violência? A boa nova para essa pessoa é que o Senhor nos guarda, é que o Senhor nos protege, é que o Senhor nos livra. Amém? Qual é a boa nova para quem está com medo? Não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor te protege, não tenha medo, o Senhor te ama. Amém? E porque Ele ama você, Ele tem livramento. Porque Ele ama você, Ele te guardará do mal. Porque Ele ama você, Ele te livrará da morte. Aleluia. Essa é a boa nova para quem está com medo. Qual é a boa nova para quem está estressado? Acalma o coração, né? Não se perturbe. O seu amanhã está nas mãos do Senhor. O seu amanhã está sendo guardado, está sendo protegido pelo Senhor em nome de Jesus. Então, encha o seu coração nessa manhã de boas novas. Encha o seu coração nessa manhã de boas notícias. Amém, meus irmãos? Encha a sua boca durante a oração de boas novas. Paulo diz, não me envergonho das boas novas, certo? Do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Amém? Não tenha vergonha de ser positivo. Não tenha vergonha de falar o que é bom. Não tenha vergonha de orar aquilo que Jesus tem para você. Em nome de Jesus. Nós vamos até nos passar
meio que por chatos, certo? Porque a pessoa que é positiva, ela, por muitos aí, ela é tida como chata. A pessoa que fala o bem, por muitos no mundo, ela é tida como chata. Ah, lá vem fulano, com esse mundo de fantasia que ele vive. Mas não é mundo de fantasia. É a verdade e é a realidade que a palavra de Deus tem para nós. Que a palavra de Deus tem ao nosso respeito. Vocês estão me entendendo? Então, em nome de Jesus, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe das boas novas. Não se envergonhe do que é bom em nome de Jesus. Por que que é importante não se envergonhar do Evangelho? Por que que é importante falar o que é bom, orar o que é bom? Olha o que diz a palavra. O versículo 16 ainda diz assim, ó. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho. Por que que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta quando nós enchemos a nossa boca e o nosso coração do verdadeiro Evangelho. Aleluia. O poder de Deus age quando você libera, aleluia, que coisa maravilhosa, o Evangelho. O poder de Deus para salvar é visto quando nós declaramos boas novas. O que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelho são boas notícias. Então preste atenção. O poder de Deus se manifesta salvando quando nós declaramos boas novas, quando nós declaramos boas notícias. Aleluia. O poder de Deus está em falar o que é bom. Glória a Deus. O poder de Deus está em falar o que é bom. O poder de Deus está em declarar boas novas, boas notícias. Aleluia. Você quer que o poder de Deus se manifeste sobre a vida de alguém? Declare boas novas sobre a vida dessa pessoa. Declare as boas notícias do Evangelho e da Palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Aleluia. Preste atenção. Se eu quero que a Clarissa seja uma boa menina, eu vou declarar a boa nova do Evangelho sobre a vida dela. O que que o Evangelho diz? O que que a palavra diz de bênção para minha filha? É isso que eu vou declarar sobre a vida dela. Amém? Ficar falando o que ela é não vai transformá-la. Vocês estão me entendendo? Se eu ficar falando para Clarissa, você é muito teimosa, você é muito teimosa, você é muito teimosa, isso não vai gerar mudança na vida dela. Mas se eu declarar a boa nova do Evangelho sobre a vida dela, você é uma menina de Deus, você não é rebelde, você é obediente, você traz orgulho para o papai e para a mamãe, você é uma bênção de Deus na nossa vida. Se eu declarar a boa nova do Evangelho, se eu declarar a verdade do Evangelho sobre a vida dela, daquilo que ela é, não por ela mesma, mas daquilo que ela é em Cristo, eu ministro mudança, eu ministro salvação do Senhor sobre a vida da minha filha. Não é tremendo isso? Não é maravilhoso? Se eu quero transformação da minha esposa, eu não vou declarar o que eu estou vendo, mas eu vou declarar a boa nova do Evangelho sobre a vida dela. Aleluia. E a boa nova do Evangelho é que ela é uma mulher virtuosa. A boa nova da palavra de Deus, a boa notícia da palavra de Deus é que ela é restaurada, que ela é renovada, que agora ela é uma nova mulher, ela tem um novo espírito, um novo coração,
uma nova mente. Você é diferente, você não é como as outras. Você é diferente, você é filha de Deus. Você é escolhida de Deus. Filhas de Deus não falam assim. Mulheres de Deus não agem assim. Você é respeitosa. Olha que tanto de coisa maravilhosa. Olha que tanto de boa notícia, de boa nova, que o Evangelho tem para minha filha, para minha esposa. E aí é só para os terceiros? Não, né? Não é só para os terceiros, é sobre mim também, né? A Itagina está dizendo, precisava me lembrar disso. Glória a Deus, que bom, Itagina. Esse é o modo como nós, evangélicos, temos que tratar as pessoas e temos que tratar as coisas abençoando. Corrija amando, corrija abençoando. Essas boas novas do Evangelho, como eu estava dizendo, são só para terceiros? Não. Essa boa nova do Evangelho é para mim e para você também, em nome de Jesus. Amém? Então, quando for orar por si próprio, quando for pensar sobre si mesmo, pense o que é bom, pense a boa notícia, declare a boa notícia do Evangelho sobre você. Eu sou homem de Deus, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Eu sou vitorioso, eu sou próspero, eu sou salvo, eu sou amado, eu sou escolhido. O Senhor me chamou. Aleluia. Declare a boa nova do Evangelho. Declare a verdade do Evangelho sobre si quando você for orar em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar o que a Bíblia fala sobre você. Não tenha vergonha de falar o que o Espírito Santo fala sobre você. Não tenha vergonha de falar, aleluia, o que o Espírito Santo pensa, o que o Pai pensa a seu respeito. E o que o Pai pensa são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, o que o Pai tem para mim são pensamentos de paz. Enfermidade traz paz? Não traz. Saúde é que traz paz. Escassez, miséria, falta de dinheiro traz paz? Não traz. Provisão, prosperidade é que traz paz. E é verdade, certo? Não estou dizendo que você tem que ser milionário para você ter paz, mas que ter provisão traz paz, traz. Que você desejar comer algo, você desejar ter algo, ir lá e comprar e você saber que você tem dinheiro para aquilo, isso traz paz para o coração, traz ou não traz? Você desejar comprar algo e não ter dinheiro para comprar aquilo que você deseja, certo? Isso traz uma certa angústia no coração, fala, poxa vida, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, entendeu? Então a gente precisa declarar sobre a nossa vida. Bom dia, Mara, bom dia, minha sogra, Rosiane, abençoada, maravilhosa. Você precisa declarar sobre a sua vida a boa nova do Evangelho enquanto você ora. Amém? Todo mundo está entendendo? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida em nome de Jesus. Orando em cima do Evangelho, orando segundo o Evangelho, é o poder de Deus. Nós vamos manifestar o poder de Deus. Amém? E aí o versículo 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus? Na verdade, eu não quero dizer o que é. Na verdade, eu quero dizer para você quem é a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é uma coisa. A justiça de Deus é uma pessoa. E a justiça de Deus é Cristo. Aleluia. Jesus é a justiça de Deus. Então, se a gente fosse mudar, transcrever, a gente poderia transcrever, visto que Jesus Cristo
se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então preste atenção. Quando que Jesus vai se revelar? Porque isso é maravilhoso. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Aleluia. Toda vez que Jesus se revelava a alguém, toda vez que Jesus aparecia na vida de alguém, toda vez que Jesus aparecia numa situação, toda vez que Jesus aparecia em algo ruim, em algo mal, toda vez que Jesus entrava numa casa onde alguém tinha morrido, falecido, toda vez que Jesus entrava na vida de alguém, a vida dessa pessoa era transformada, milagre acontecia, havia ressurreição, havia renovo, havia vitória, havia bênção. Aleluia. Então preste atenção. Aonde Jesus chegava, algo da parte de Deus acontecia. Então preste atenção. O que é preciso hoje na nossa vida? É preciso que Jesus chegue. É preciso que Jesus apareça. É preciso que Jesus se manifeste. Eu profetizo isso hoje sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo a manifestação de Cristo nesta situação da sua vida. Eu profetizo a presença do Senhor Jesus nessa situação que você está passando, que você está vivendo. Eu profetizo Jesus na sua quarta-feira hoje, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando o Evangelho se manifesta, porque, na verdade, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e a justiça de Deus é Cristo. Então é a mesma coisa que dizer, visto que Cristo se revela no Evangelho. Agora você entendeu por que você deve orar segundo o Evangelho? Agora você entendeu por que você tem que orar as boas novas que o Evangelho tem para você? Agora você entendeu por que você tem que declarar as boas notícias que a palavra de Deus tem para você? Porque quando eu declaro na minha oração, quando eu declaro boas notícias, Jesus se revela. Quando eu declaro as boas novas do Evangelho, Jesus se revela. E quando Jesus se revela, a enfermidade vai embora. Quando Jesus se revela, a provisão do céu vem junto. Quando Jesus se revela, a morte ela é vencida. Quando Jesus se revela, o maligno ele parte em retirada. Quando Jesus se revela. Aleluia. A justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é Cristo, visto que Cristo se revela no Evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boas notícias, visto que Cristo se manifesta quando eu declaro boas notícias, visto que Cristo se manifesta quando eu declaro boas novas. Então presta atenção. O que você deve orar hoje, na sua quarta-feira? Como que você deve caminhar hoje? Como que você deve viver? O que você deve falar hoje na sua quarta-feira? Declare as boas novas, as boas notícias que o Evangelho tem para você, que o Evangelho tem para a sua casa, que o Evangelho tem para a sua situação, que o Evangelho tem para os seus filhos, tem para o seu marido, tem para a sua esposa. Declare as boas novas que o Evangelho tem. E quando você declarar as boas novas que o Evangelho tem, Jesus Cristo se revelará nessa situação. E quando Jesus Cristo chegar nessa situação, aleluia, o mal cessa. A bênção se instala, a bênção se estabelece sobre a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. E o versículo diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Então eu preciso crer no quê? No Evangelho. Eu preciso crer em quê? Na boa nova que o Evangelho tem para mim. Aí você precisa acreditar nisso em nome de Jesus. Amém? A maioria das pessoas
Preste atenção no que eu vou dizer agora, para a gente já encerrar e poder orar. A maioria das pessoas, não estou dizendo todo mundo, tem dúvida. A maioria das pessoas tem dúvida quanto às boas notícias que o Evangelho tem para ela. A maioria das pessoas tem dúvida quanto às boas novas que o Evangelho tem para elas. Bom dia, tia Rosângela, a paz do Senhor, querida. Repetindo, a maioria das pessoas tem dúvida quanto às boas novas do Evangelho para ela, certo? A maioria das pessoas que estão enfermas tem dúvida de que Jesus quer curá-las. A maioria das pessoas que passa problema financeiro tem dúvida que Jesus quer prover, que Jesus quer salvar, que Jesus quer livrá-las da crise financeira. A maioria das pessoas que estão passando lutas e problemas tem dúvida de que Jesus quer sanar aquele problema, aquele mal. E eu quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, não tenha dúvida de que Jesus não só pode, mas como Ele quer agir na sua vida, abençoar você, mudar a situação, curar, libertar, restaurar. Não tenha dúvida. Você é amado, você é filho, você é precioso. O Senhor Jesus tem obras lindas para realizar na sua vida. O Senhor Jesus tem obras maravilhosas para realizar na sua vida. Receba essa palavra, creia nessa palavra, concorde com essa palavra agora em nome de Jesus. Diga amém sobre esta palavra agora em nome de Jesus. Pois é aí que a salvação se manifesta. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. O Senhor Jesus é Salvador. É Ele quem nos salva, não só do inferno, não só do diabo, não só da perdição. Jesus, Ele nos salva de todo mal, de toda malignidade. Ele nos salva de toda ameaça. A palavra salvação aqui é sotéria. Sotéria significa livramento. Aleluia. Preste atenção. Quando você ora segundo a boa nova do Evangelho, quando você ora segundo a boa notícia do Evangelho, esse é o poder de Deus para o livramento, para a preservação, aleluia, para a segurança e salvação. Recebam estas bênçãos sobre a vida de vocês nesta manhã. Receba livramento, receba preservação, receba segurança, receba salvação sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Você recebe nesta manhã? Você recebe livramentos nesta manhã? Receba, meu irmão, aleluia. Não tenha medo da quarta-feira, porque o Senhor tem livramento para você. Não tenha medo da quarta-feira, porque o Senhor é quem te preserva, o Senhor é a sua segurança, é Ele quem salva. A palavra sotéria significa livramento do inimigo, livramento das moléstias do inimigo. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor tem para você nesta manhã livramento. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra tão simples, mas tão poderosa. Pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de boas notícias e boas novas, porque isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia nas boas novas. Creia no que Deus tem para você. Creia que o Senhor tem para você aquilo que é bom, o bem do céu, o bem do Pai. É isso que Ele tem para você. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é Cristo. Visto que Cristo se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. E eu quero encerrar esse momento de oração para nós podermos orar nesta manhã. Você crê em nome de Jesus? Você crê na cura? Receba ela agora em nome de Jesus. Você crê na libertação? Receba ela. Você crê no livramento? Receba. Você crê na paz? Receba. Você crê no bem de Deus? Receba.
Você crê na força e no poder de Deus? Receba em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã de oração e eu abençoo, ó Pai querido, cada vida que está comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Nós não nos envergonhamos de falar boas novas, de falar boas notícias. Nós não nos envergonhamos, ó Pai, de orar segundo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo teus filhos, ó Pai, nesta manhã, segundo as boas novas do Evangelho. Eu declaro sobre a sua vida, nesta quarta-feira, boas novas. Eu declaro sobre a sua vida, nessa quarta-feira, boas notícias. Eu declaro a manifestação, em nome de Jesus, da salvação sobre a sua vida. Receba nesta manhã livramento. Receba nesta manhã segurança. Receba nesta manhã de quarta-feira proteção, cuidado, vitória, bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai querido, eu ministro o livramento do Senhor sobre os teus filhos. Seja livrado, minha irmã, em nome de Jesus, meu irmão, de todo o mal. Seja livrado da inveja, seja livrado das palavras malditas, seja livrado em nome de Jesus do acidente, seja livrado do roubo, do assalto, da violência, seja livrado em nome de Jesus. Essa é a boa notícia que o Senhor tem sobre a sua vida nesta manhã. Eu te guardo, eu te protejo, eu te livro de todo o mal, em nome de Jesus. Essa é a boa nova que o Senhor tem para você. Pai amado, nós oramos ao Senhor, Pai amado, para que a justiça de Deus se revele nas boas novas que nós estaremos declarando hoje sobre o nosso dia. Que o Senhor Jesus Cristo apareça, que o Senhor Jesus Cristo seja visto, que o Senhor Jesus ele esteja presente. Eu profetizo agora sobre a sua vida em nome de Jesus, que o Senhor Jesus estará presente em cada situação do seu dia hoje. Declare sobre o seu dia, declare sobre as situações a presença do Senhor. Declare boas novas sobre estas situações e você verá o poder de Deus agindo, livrando, cuidando, protegendo, curando, libertando e restaurando. Em nome de Jesus. Papai querido, eu oro, abençoa teus filhos e declaro a vitória do Senhor sobre cada um, ó Pai, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Receba sobre a sua vida, nesta manhã, a boa nova do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? A boa nova é a bênção sobre este mal que quer te assolar. A boa nova é a bênção sobre essa situação difícil que você tem passado e vivido em nome de Jesus. Exemplo, a boa nova para o enfermo é a cura. Aleluia. Qual é a sua boa nova hoje? Qual é a boa nova do Evangelho hoje para a sua vida em nome de Jesus? Receba essa palavra em nome de Jesus.